Yeah. Fala galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no AndréCast e esse episódio é especial, ou mais que especial. Estou acompanhado aqui com o meu amigo Marcos. Nós vamos aqui falar de um assunto muito importante e tristemente é pouquíssimo falado nas igrejas, né Marcos? Sim. A gente fala muito pouco, né, sobre escatologia. Marcos é impressionante o quanto ele conhece, não sabia, conheço ele há muito tempo, né Marcos? E eu não sabia que ele dominava tanto desse assunto. Nós vamos conversar a respeito desse assunto, né, escatologia. Eu vejo que nas igrejas hoje está se perdendo isso, né? Tem falado de tantas coisas e a base não tem sido falada. Eu acho que escatologia é o básico, né? É sobre a volta de Jesus e os sinais disso. Né? A gente tem se perdido tanto falando de coisas que às vezes não acrescentam tanto. Né? Por exemplo, na nossa igreja, a gente tem falado sobre o pecado, o que é o pecado, né? Sobre a Santa Ceia, batismo, salvação, assuntos que são fundamentais. E hoje no YouTube, né, tem tanta gente falando tanta baboseira, desculpa o termo, mas tanta baboseira, né, sobre salvação, o que é salvação, perde ou não perde, será que eu tenho que fazer alguma coisa para obter salvação? Né? Pecado também, o que é pecado? Hoje em dia, na verdade, nada é pecado, né? Não é pecado, se te faz feliz, não é pecado, né? É coisa da religião e as pessoas têm se perdido, pessoas dentro da igreja têm sido enganadas por causa da bendita da rede social, de pessoas que se utilizam de uma ferramenta tão boa, maravilhosa, que é o YouTube e as redes sociais, para propagar tantas coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Eu vejo que escatologia é um ponto desse. Né? Eu vejo muitos vídeos que misericórdia. Você fala, meu, aonde está na Bíblia isso? Da onde esse camarada tirou para poder falar um trem desse? Se não está na Bíblia. Né? Então é muito importante esse vídeo. Então fique conosco aí até o final, tá bom? Vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, porque o assunto é muito interessante. Eu acho que ainda nem vai dar para falar tudo, né, Marcos? Com certeza. A respeito de escatologia. Mas tente, fique até o final. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Tem muita informação bacana e importante aqui. Mas, Marcos, antes da gente entrar a fundo sobre escatologia, cara, eu queria entender, né, como, da onde teve esse estralo, né, de estudar a escatologia, né, da onde surgiu esse interesse, como começou tudo isso. Fala aí pra gente. Então, André, eu sempre tive interesse. Aliás, sempre tive muita curiosidade. Só que eu não tinha base para poder estar fazendo um estudo sozinho. E antigamente, né, pessoas mais antigas, era muito difícil arrumar alguém para poder estar ensinando esse assunto. Porque esse assunto nunca foi muito estudado, na verdade, antes mesmo, você mesmo observou. Fala-se de tudo, menos de escatologia. E com o evento da internet, do YouTube, eu comecei a ver alguns vídeos. E aí eu comecei a acompanhar alguns vídeos. E no início eu acabei concordando com tudo, porque eu não sabia nada. Mas ao longo do tempo eu comecei a pegar o fio da meada. E aí eu comecei a discordar de muita coisa. Eu comecei a ver que tem muita heresia sendo ensinada nesse meio. E chegou um momento que, na verdade, eu já não concordava com quase nada do que era ensinado, porque eu comecei a realmente entender alguma coisa, e aí eu comecei a ver a necessidade de eu mesmo fazer meu estudo pessoal, direto na palavra, buscar na palavra, porque até então eu só procurava aquelas pessoas que realmente falavam, né, em vídeos do YouTube, e aquilo para mim já não me satisfazia mais. Aquilo para mim já não preenchia o vazio que eu tinha dentro de mim de entender, de conhecer tudo aquilo. E foi quando eu comecei a perceber que muita heresia está sendo ensinada, muita coisa errada. E existem muitas linhas de interpretação. Então isso confunde muito a cabeça das pessoas. Então o que está causando, o que está acontecendo hoje? Está tendo mais confusão do que ensinamento. Porque
Cada um fala o que quer, cada um ensina aquilo que quer, às vezes não tem base nenhuma bíblica. E muita gente está acreditando, porque elas não vão buscar na fonte, que é a palavra de Deus. E foi o que eu fiz. Né? E eu descobri muita coisa mesmo, e que vai na contramão do que hoje é ensinado. Com certeza, muitas das coisas que eu vou falar aqui, as pessoas não ouviram ainda, porque realmente eu não ouvi falar em lugar nenhum, eu assisti tudo, qualquer vídeo, que se puder imaginar, de todo o mundo, conhecido e não conhecido, para poder entender sobre o assunto. As coisas que eu vou falar aqui, com certeza, assim, não estou sendo dono da verdade, porque ninguém é dono da verdade, né? O único dono da verdade é o nosso Senhor, né, Jesus Cristo. Eu estou aqui apenas para contribuir. Se vai acrescentar, muito bem. Se não vai, né? O importante é que eu estou aqui, Deus está me dando essa oportunidade e eu quero aproveitar. Pô, legal, Marcos. Pô, muito bacana, cara. Show de bola. Mas então vamos começar então, Marcos. Cara, eu sou um cara que eu pesquiso muito, né? Eu vejo também muita coisa na internet, em especial lá no YouTube. E vendo na internet, cara, vendo alguns vídeos, né? Eu já vi muitas interpretações a respeito lá das 70 semanas lá de Daniel, do livro de Daniel, do profeta Daniel. Né? E especialmente, já vi muitas interpretações a respeito de uma tal de abominação da desolação. Cara, fala pra mim aí, o que você pensa, qual que é a interpretação dessa profecia, tanto das 70 semanas, mas também o que significa esse negócio de abominação da desolação. Então, André, foi muito bom você perguntar sobre a abominação da desolação, porque ela está entrelaçada com a profecia das 70 semanas, né? E com outras profecias. Inclusive, um detalhe que eu queria deixar bem claro é que as pessoas, por interpretar mal a abominação da desolação, eles interpretam mal outras profecias. Porque a profecia da abominação da desolação é base, é uma das bases para outras profecias também. Eu gostaria mesmo de comentar sobre a abominação da desolação antes mesmo de comentar sobre qualquer outra profecia, para poder ficar mais fácil o entendimento. Manda lá. Né? Porque é o seguinte, o único profeta que falou sobre essa abominação foi o profeta Daniel. E ela foi relembrada por Cristo em Mateus 24:15, quando ele diz assim: quando pois virdes a abominação da desolação no lugar santo de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Quando ele fez essa observação de quem lê entenda, é porque realmente as pessoas não iam entender. E pelo que eu tenho visto, né, as pessoas que estudam, né, os intérpretes da profecia, cada um tem um pensamento sobre isso. E eu, na verdade, como falei para você antes, quando eu comecei a ter um pouco de entendimento, eu comecei a perceber que a definição dessa abominação, da desolação, não fazia muito sentido para mim, de tudo aquilo que estava sendo ensinado, né? Eu vi várias interpretações e eu não concordei com nenhuma. Eu já vi Marcos, por exemplo, pessoas falando que a abominação da desolação está linkado ao terceiro templo, que aquilo vai ser uma abominação da desolação, né? Que o anticristo vai entrar no terceiro templo, que eu também não acredito nisso, né? E aquilo vai ser uma abominação da desolação. Ou também já vi algumas pessoas falando que o Império Romano, quando ele invade Israel, aquilo era uma abominação da desolação. O ato dele invadir Israel, Jerusalém, na verdade, ele vai invadir Jerusalém e destruir lá o templo de Salomão, né? Aquilo era uma abominação da desolação. E eu falei, poxa, pra mim a conta não fechou. Então eu falei, acho que não é isso. Beleza, tem seus fundamentos, mas pra mim ainda a conta não fechou. Né? Mas diz você aí, o que você acha? É exatamente isso, André. Eu também não concordo com essas duas interpretações. Existe mais uma, inclusive, que fala de um rei chamado Antíoco Epifânio, que viveu, se eu não me engano, por volta de 150 anos antes de Cristo. E ele atacou Jerusalém, ele invadiu o templo, ele matou uma porta lá dentro do templo, colocou uma estátua de Zeus. Então eles acreditam que essa foi a abominação da desolação cometida, uma das abominações, né? Inclusive quem acredita nisso, acredita também que o terceiro templo vai ser construído
e que a abominação vai acontecer lá também. Isso é uma heresia. Eu acredito que seja uma heresia, porque esse terceiro templo não vai ser reconstruído, porque Deus não vai permitir isso, porque isso é uma heresia, né? No meu entendimento. Então, esse tipo de coisa eu realmente não concordo, tá? Eu vou mais ou menos aqui explicar o que eu penso que seja a abominação da desolação, né? E vai, assim, não é uma coisa que eu posso dizer que é nova, essa interpretação, porque de fato eu entendi dessa forma e eu creio que seja isso. E vai na contramão de tudo isso que é ensinado, tá? Então, em primeiro lugar, eu quero analisar com você a frase abominação da desolação. Porque abominação, na Bíblia, é idolatria. Certo. Né? Isso é ponto pacífico, acho que todo cristão sabe isso. Desolação é destruição. E onde tem destruição tem o quê? Tem morte. Então seria o quê? Uma idolatria que leva à destruição. Né? Trocando 6 por meia dúzia seria isso. Certo. E eu creio também que essa profecia, a abominação da desolação, aponta para o sacrifício de Cristo. Alguns podem até estar pensando, já está falando heresia, né? Está falando que Jesus cometeu a abominação da desolação. Não é o caso, né? Eu vou explicar direitinho o que eu estou querendo dizer com isso. Se eu te perguntar, quem é o único mediador entre o homem e Deus? Entre Deus e o homem? Jesus. Existe outro? Não existe. Verdadeiro não. Não, e se eu disser para você que existe? Um exemplo, vamos supor que eu acredite que uma entidade qualquer também é mediador. Ou mediadora, como muitos acreditam. Eu estou cometendo o quê? Uma heresia e idolatria. Porque se eu tiro de Jesus do centro, né, de um lugar que só pertence a ele, eu estou cometendo idolatria. Porque eu estou substituindo Jesus por uma entidade qualquer. Então eu cometi abominação. Ok? E se eu creio que uma entidade qualquer faz essa mediação, eu estando cometendo essa idolatria, eu estou espiritualmente distante de Cristo, porque eu estou rejeitando a Cristo. Né? Então eu estou o quê? Eu estou destruído espiritualmente, ou seja, desolado. Então a abominação da desolação é a rejeição a Cristo. E isso só poderia ocorrer depois do sacrifício dele. Não era possível cometer essa abominação antes do sacrifício de Cristo. Porque como é que eu ia rejeitar algo que eu nem conhecia e que não havia ocorrido ainda? Sim. Então essa abominação só poderia ocorrer depois do sacrifício de Cristo. Se eu rejeito a Cristo, eu estou cometendo uma abominação. Sim. E eu estou espiritualmente isolado, destruído, morto. E se eu morrer dessa forma, né, minha morte material, o meu destino é o lago de fogo. Então a abominação da desolação é a rejeição a Cristo. Então todo aquele que rejeita a Cristo, desde o sacrifício dele, comete essa abominação da desolação. Então a abominação da desolação é algo espiritual, não é algo material. É por isso que eu digo que essa abominação aponta para o sacrifício de Cristo. Porque só poderia ser possível cometê-la após o sacrifício de Cristo. E os primeiros a cometerem essa abominação foram os sacerdotes e os judeus que rejeitaram a Cristo, no coração deles. Por isso que Cristo falou, quando pois virdes a abominação da desolação no lugar santo. Qual é o lugar santo aqui que Cristo está se referindo? Ao coração do homem. Porque depois da morte dele na cruz, o lugar santo não é mais do templo feito por mãos humanas. Porque o véu foi rasgado. O Espírito Santo não habita mais ali. Ele habita o coração do homem. Só que o homem que rejeitou a Cristo, ele é um templo do Espírito Santo, mas é um templo profanado. Enquanto que aquele que aceitou a Cristo é um templo santificado. Porque se torna o quê? Morada do Espírito Santo. Certo. É por isso que Cristo falou, quando pôs virdes a abominação no lugar santo, quem lê entenda. Porque as pessoas não entenderiam isso. Que o lugar santo do que ele está se referindo ali é o coração do homem, que não aceitou o sacrifício dele, rejeitou a Cristo. Esse coração está
cometendo abominação. Ele está profanado. Legal, Marcos. Pô, bacana. Muito boa a sua explicação. Mas, na prática, o que é essa abominação da desolação? Como se pratica? Como se faz isso? Ou como eles fizeram isso lá no Novo Testamento? Então, André, a abominação da desolação basta você rejeitar a Cristo. Vamos supor, um ateu. O ateu diz que não acredita em nada, mas ele já está cometendo a abominação da desolação, porque ele rejeitou a Cristo. Sim. E a salvação só vem por intermédio de Cristo. Cristo é o doador da vida eterna. Então, se você não aceitar Cristo e não for purificado pelo sangue dele, você não se torna morada do Espírito Santo. Então você está desolado. Ou seja, você está cometendo a abominação por tê-lo rejeitado. Entendeu? E você está desolado. Você espiritualmente está destruído. É isso. Para cometer abominação é só você rejeitar Cristo. Agora, o que acontece também? As pessoas colocam coisas no lugar de Cristo. Entidades, por exemplo, Maria. Se você perguntar para um católico, você crê em Cristo? Ele vai dizer que crê em Cristo. Mas ele crê também que Maria é mediadora. Ou seja, ele está cometendo a abominação da desolação. Ele tem que crer que Cristo é o único mediador. Se ele colocar Maria na jogada, pronto, já acabou. Está cometendo a abominação da desolação. E ele está desolado, ele está destruído espiritualmente, porque é impossível uma pessoa que crê em qualquer outra entidade que não seja só Cristo como mediador, entendeu? Ser limpo e purificado pelo sangue de Cristo e se tornar morada do Espírito Santo. Sim. Acho que é aquela fala popular, né? Todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma heresia. É abominação isso. Isso é abominação da desolação. Não é todos os caminhos. Exatamente. Né? E só um detalhe, os judeus e os sacerdotes cometeram a abominação da desolação quando rejeitaram a Cristo. Já cometeram nos seus corações o lugar santo, que só pertence ao Espírito Santo e a Cristo, está sendo habitado por Satanás, porque está fazendo a vontade de Satanás. Então eles já estavam cometendo a abominação da desolação quando rejeitaram a Cristo. Pior ainda quando Cristo morreu na cruz. E nem assim eles se arrependeram. E eles ainda foram e praticaram o quê? O sacrifício contínuo. Que agora é uma abominação. Porque o prazo de validade deles expirou. Cristo fez o único e suficiente e perfeito sacrifício na cruz. Nenhum outro sacrifício pode substituir o sacrifício de Cristo. Aí vai lá os sacerdotes e prosseguem com esse sacrifício, que agora para Deus é inaceitável. Deus não aceita mais o sacrifício contínuo após o sacrifício de Cristo. Então eles puseram no lugar de Cristo, do sacrifício de Cristo, o sacrifício contínuo. Então ali eles cometeram a abominação da desolação quando rejeitaram a Cristo. E pioraram a situação ainda mais quando praticaram o sacrifício contínuo. E ensinaram para outras gerações que aquilo era o certo. Então o que eles fizeram? Eles trocaram a verdade pela mentira. Tem um versículo lá em Daniel 8:15, se eu não me engano, que diz assim: e lançaram a verdade por terra, e o que fizeram prosperou. Qual a verdade que eles lançaram por terra? O sacrifício de Cristo, que é o verdadeiro. E colocaram um sacrifício falso no lugar. E continuaram ensinando dessa forma. E prosperou. Por que prosperou? Porque até hoje se ensina assim, e eles vão até a consumação. Porque lá em Daniel 9:27 diz: isto até a consumação. Até a volta de Cristo. Porque tudo vai se consumar com a volta de Cristo. Porque lá em Daniel 9:27 diz assim: e ele, Jesus, fará aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício contínuo. O sacrifício é a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Aí se inicia a abominação da desolação. Porque aí os sacerdotes rejeitaram a Cristo. E eles, naquela mesma tarde, quando Cristo morreu na cruz, eles foram e executaram o sacrifício contínuo. E isso até a consumação. Não que eles vão praticar o sacrifício contínuo até a volta de Cristo, porque o templo foi destruído no ano 70. Então, o sacrifício parou. Só que na mente deles e no coração é o que eles creem até hoje. Que o sacrifício contínuo que é o correto. E que o sacrifício de Cristo não valeu de nada. Então, isso é abominação. Acreditar e ensinar isso. Isso vai até a consumação. Esse pensamento e essa fé deles vai até a consumação, até a volta de Cristo. Ou seja, eles não vão mudar de ideia.
esse ensinamento deles vai até a consumação, como está dizendo em Daniel 9:27. Ok? É isso que quer dizer. E isso até a consumação. Legal, Marcão. Achei muito boa a sua explicação. Mas, cara, eu já vi muitos vídeos, cara, as pessoas falando dessa profecia das 70 semanas, meio que falando como se fosse a obra do anticristo, né? Que o anticristo vai entrar no terceiro templo e ele vai fazer o acordo, eles vão fazer aliança e ele vai fazer paz e tarari, tarari. Só que para mim, de novo, a conta não fecha para mim. Eu não entendo. Então, fale mais a respeito dessa profecia das 70 semanas. Então, André, muitos entendem essa profecia como a obra do anticristo, só que isso é uma heresia. Eu falo que é heresia porque de fato é estranho, né? Eu não estou querendo criticar ninguém, eu creio que as pessoas que interpretam dessa forma fazem de coração porque creem dessa forma. Mas infelizmente eles estão cometendo uma heresia. Porque aqui está falando da obra de Cristo, isso aqui aponta para Cristo, né? Não aponta para anticristo. Aí, se você me permitir, eu faço uma leitura e depois eu explico mais ou menos o que eu entendo dessa profecia. Não, legal, manda lá. Daniel 9, né? Daniel 9, iniciando no 23. Eu não vou ler o capítulo todo porque a profecia das 70 semanas começa a ser narrada pelo anjo a partir aqui do 23 ao 27. Tudo bem? Só deixa eu fazer uma explanação antes de como que chegou essa profecia para Daniel. O que ocorreu foi o seguinte: ele teve uma visão no terceiro ano de Belsazar, rei de Babilônia. Ele teve a visão de um bode e de um carneiro. Está falando de sucessão de reinos, Medo-Pérsia e Grécia. E depois surge um chifre pequeno. E esse chifre, ele se levanta contra o exército do céu. O exército do céu naquele tempo era o povo judeu, o povo de Israel, que era o povo de Deus. E ele se levanta também contra o príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército? É Cristo. Só que as pessoas não consideram isso porque eles não reconhecem o príncipe do exército como sendo Cristo, pelo que eu entendi. E eles dizem que esse chifre pequeno diz respeito ao Antíoco Epifânio, como eu falei para você. Tá vendo? É uma interpretação errada. Se está se engrandecendo contra o príncipe do exército, que é Cristo, obviamente, o único poder, o único reino que se engrandeceu contra o príncipe do exército foi o Império Romano. Então não tem como linkar aqui o Antíoco Epifânio, porque o Antíoco Epifânio viveu 150 anos, mais ou menos, antes de Cristo. Tá? Só estou querendo deixar claro aqui isso por quê? Porque essa visão foi que gerou a profecia das 70 semanas. Porque aqui está falando do sacrifício de Cristo. Aqui está falando da abominação da desolação. Aqui está falando da purificação do santuário. Né? As pessoas linkam que é o terceiro templo. Exatamente, mas não é o terceiro templo. Aqui fala da profecia das 2.300 sardes de manhãs, a purificação do santuário. E essa visão foi ela que deu ou gerou a profecia das 70 semanas. É essa visão que o anjo utilizou para poder estar passando a profecia para Daniel. Porque quando foi passada essa visão para Daniel, quando ele teve essa visão, ele não entendeu nada. E o anjo não esclareceu para ele o que significava essa visão. Ele deixou Daniel no escuro em relação a essa visão. O anjo revelou para Daniel o resto da visão, que fala do bode, do carneiro, da sucessão de impérios. O anjo revelou tudo para ele. Só não revelou daqui do 8 ao 14, que relata sobre essa visão, né? Do chifre pequeno, do exército do céu e do príncipe do exército, do sacrifício contínuo, da entrega do exército e do sacrifício para serem pisados. Então essa visão foi que gerou a profecia das 70 semanas. E as pessoas não têm esse entendimento. Aí que está, onde entra o anticristo aí? Exatamente. Nem tem. Aqui não tem anticristo. Aqui não tem anticristo, aqui aponta para Cristo, o sacrifício de Cristo. Então fala para a gente.
E a profecia das 70 semanas foi revelada a Daniel 38 anos depois. Porque, como eu falei no início dessa explicação, essa visão ele teve no 3º ano do reinado de Belsazar, rei de Babilônia. E o anjo veio revelar a profecia das 70 semanas no 1º ano de Dario I, que foi em 522, dá 38 anos. Ou seja, Daniel ficou no escuro em relação a isso durante 38 anos. Aí o anjo veio, porque Daniel estava orando a Deus, porque ele viu que esse cativeiro já tinha chegado ao fim, ou estava no fim, e o anjo veio e revelou essa profecia para ele, 38 anos depois, né, da visão do carneiro e do bode. Então eu quis deixar claro isso daí, para você ter um entendimento de onde que vem essa visão, essa profecia das 70 semanas. Legal. Porque as pessoas não têm esse entendimento. Eles não fazem esse link da visão do capítulo 8 com a profecia das 70 semanas. Eles fazem uma interpretação totalmente separada, como se fossem duas profecias separadas, só que não é. Certo. Então agora vamos entrar, bem dizer, na profecia das 70 semanas, ok? Então eu vou fazer aqui uma leitura do 23 ao 27. Então vamos lá. No princípio das tuas súplicas, isso o anjo falando para Daniel. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Legal. Eu sinceramente, eu não vi nada de anticristo aí. Por isso que eu falo, da onde? Como? Né? As pessoas tiram que é o anticristo, que ele vai fazer. Para mim está muito claro que é a obra de Jesus aí nas 70 semanas. Exatamente. Né? Então eu não entendo o porquê que as pessoas falam, não, é o anticristo. Ele vai fazer um acordo e esses acordos vão gerar paz. Sendo que ele vai fazer uma aliança com muitos. Cristo fez uma aliança com muitos, conosco. Com cada um, essas são as muitas alianças que ele fez. Com cada uma pessoa, né? Infelizmente as pessoas não têm esse entendimento. Né? Mas explica para mim certinho, Marcos, esse lance aí de 70 semanas, eu vi lá cada dia é um ano é não sei o que e tal. Me explica e para o pessoal também a respeito do que é essas 70 semanas, essa meia semana, essas 7 semanas, tal, o que seria isso? A gente tem que ter em mente que o anjo, ele impôs apenas 3 elementos que constam da profecia. Então nós devemos interpretar respeitando este parâmetro, certo? Que foi dado pelo anjo. Então você não pode colocar outro elemento na profecia que não foi estipulado pelo anjo. E o anticristo não foi estipulado pelo anjo. O anjo em momento nenhum falou, olha, vai haver um anticristo. Né? Ele não falou nada de anticristo. E os 3 elementos que ele impôs, né, para a realização dessa profecia foi o seguinte, olha, o povo de Daniel, que são os judeus, a santa cidade, Jerusalém, o Messias, o príncipe, Jesus Cristo. Sim. Então esses 3 elementos foram dados pelo anjo. Então eu não posso colocar mais nenhum elemento, eu tenho que trabalhar em cima desse elemento. Né?
Eu tenho que procurar entendimento em cima desses elementos. Não, eu entendi dessa forma, então eu vou colocar um outro elemento para poder corroborar com aquilo que eu entendi. Não. Aí eu estou cometendo heresia. Eu estou acrescentando coisa na palavra de Deus. Eu não posso acrescentar nada. E quais eram os objetivos do príncipe, o Messias? 1. Cessar a transgressão. Na cruz, Cristo tirou-nos o fardo do pecado cometido por Adão. Ele tirou ou não tirou o fardo? Em Romanos 5:18 diz o seguinte: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Objetivo 2. Dar fim aos pecados. Na cruz, Cristo tirou-nos do jugo do pecado. E quem entrega a vida a Ele não pode mais ser condenado pelo pecado. Não que nós não vamos mais cometer pecado. Não é isso que eu estou dizendo. Mas nós não podemos mais ser condenados pelo pecado. Inclusive, eu tenho uma pergunta. Hoje nós somos condenados pelo pecado, como eu já disse? Não, né? Por que nós somos condenados? É por causa do pecado? Não tem a Cristo. Exatamente. Hoje a pessoa não é condenada porque pecou. Ela é condenada porque não aceitou a Cristo. Antes de Cristo morrer na cruz, a condenação era por causa do pecado. Porque nós estávamos sob o jugo do pecado. Mas Cristo nos tirou esse jugo. Então hoje nós não somos mais condenados por causa do pecado. Nós somos condenados por não aceitar a Cristo, por rejeitá-lo. João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, objetivo 3. Expiar iniquidades. Na cruz, Cristo expiou ou purificou a humanidade. Todo aquele que nele crê se torna novamente morada do Espírito Santo de Deus. Romanos 3:25-26. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão do pecado dantes cometido, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então ele purificou a humanidade. Então qual que é o santuário que teria que haver a purificação? Que as pessoas dizem que tinham que purificar o santuário porque o Antíoco Epifânio profanou o santuário. E eles falam que era aquele santuário que tinha que ser purificado. Não, o santuário que tinha que ser purificado pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, é o próprio ser humano. Porque Adão e Eva eram o santuário do Espírito Santo. Só que eles pecaram. Então eles não poderiam mais ser habitados pelo Espírito Santo. Por isso que Deus se distanciou deles. Porque eles estavam profanados. Eles eram um santuário profanado. E o santuário que precisava ser purificado pelo sangue de Cristo era o próprio ser humano. Sim. Eu acho até interessante que você vê várias citações de Deus visitando o povo. Né? Ele visitava o povo dele. Né? Mas ele não podia habitar o povo. Exatamente. Né? É por isso que precisou do templo ali, do santuário ali no deserto, para que Deus pudesse habitar no meio do povo. Porque Deus não podia habitar o povo. Sim. Ele visitava o povo. Exatamente. Né? Entendeu? Não podia habitar, né? Exatamente. Depois de Cristo, sim. Então a obra de Cristo na cruz foi essa, a de purificar o santuário. Quem é o santuário? O próprio ser humano, que é o santuário feito pelas mãos de Deus. Sim. Entende? É isso que as pessoas não estão entendendo. Agora, o 4, trazer a justiça eterna. Cristo nos fez justiça. Como que ele fez justiça a nós? Na cruz, Cristo condenou Satanás, nosso acusador. Ao condenar Satanás, ele nos fez justiça. Porque nós estamos nessa situação por causa de Satanás. E trazer a salvação eterna a todos aqueles que se entregam a ele. Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A cédula da dívida. Sim. 5 agora. Selar a profecia. Visões e profecias que apontavam para a vinda do Messias, o príncipe. Ele selou as profecias. Ele cumpriu. Todas as profecias que apontavam para ele, ele cumpriu.
Por isso está falando selar a visão e a profecia. João 5, 38 e 39. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinais as escrituras que vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Ele falando para os fariseus. Né? Vocês examinam as profecias, a palavra, né? As escrituras. Vocês examinam as escrituras porque cuidais ter nelas a vida eterna. Mas são elas mesmo que testificam de mim. Porque todas as profecias apontavam para Cristo. Sim. Então a própria escritura testificava de Cristo. E os sacerdotes, né, os fariseus, não criam em Cristo. Eles criam tanto na palavra, porque eles criam que ali tinha vida eterna, mas não estavam crendo naquele que é o portador da vida eterna. É isso que ele está dizendo aqui. Agora o 6. Ungir o Santíssimo. Aqui, muita gente pode até dizer que eu vou estar falando heresia. Mas é uma coisa que eu já falei, só que eu vou falar agora o que o próprio texto está dizendo. Ó. Ungir o Santíssimo. O sangue de Cristo é a unção que purifica e santifica o verdadeiro templo feito pelas mãos de Deus. O ser humano que entregar a vida a Cristo torna-se morada do Espírito Santo. Então qual é o Santíssimo que tem que ser ungido? O ser humano. Ungido por quem? Por Cristo. Pelo sangue de Cristo. Que purifica. O que é unção? Unção é purificação. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ou seja, eu estou falando com as minhas palavras, mas estou usando texto também para corroborar com aquilo que eu estou falando. Então eu não estou falando heresia. Vamos entrar nessa parte aí do semanas, aqui ela 63 semanas, tal. Sim, eu falei até agora que os objetivos que o Messias viria para cumprir, que é o próprio Cristo. Você vê que até agora eu não falei nada de anticristo. Não tem nada a ver, né? Mas tudo bem. Eles veem anticristo não é nesse primeiro texto. Eles veem anticristo no penúltimo e no último texto. E eu vou te explicar por quê. Então, ó, só para fazer para arrematar aqui o que eu citei até agora, ó, esses 6 objetivos foram cumpridos no decorrer do ministério de Cristo, que foi de 3 anos e meio, culminando com o seu único e definitivo sacrifício na cruz, necessário para que tudo se cumprisse de fato. Agora aqui, ó, objetivos do povo judeu. Né? Então nós falamos dos objetivos que o Cristo viria para cumprir nessa profecia das 70 semanas. Agora, do povo judeu que vai entrar nessa questão das datas, né? Dos tempos. Ok? Então, olha, desde a saída da ordem, início do período profético de 70 vezes 7, que é igual a 490 dias, que em profecia se traduz em 490 anos proféticos, que iniciou-se em 457 a.C. Existe uma divergência muito grande entre as pessoas, entre os intérpretes, né, das profecias, quanto a essa data, porque muitos falam que foi antes de 457. Mas por quê? Porque eles interpretam dessa forma errada, como se fosse o anticristo. E para que dê certo essa conta, da forma com que eles interpretam, não pode ser 457. Só dá certo se a gente achar ou entender que aqui é Cristo. Se você entender que aqui é Cristo e não anticristo, você vai entender que é 457, a data de início da profecia. Você só não entende que é 457 se você não entender que aqui é Cristo, ou que é o anticristo. Ok? Para deixar bem claro isso. Tá? Então, beleza? Então, 70 semanas são 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá 490 dias. Só que em profecia, dias se traduzem em anos. Certo. Então são 490 anos. Certo? Então vamos lá. De 457, que é o início da profecia, menos 49 anos, que foi o tempo de reconstrução de Jerusalém, dá o ano 408 a.C. Tá? Jerusalém foi reconstruída. Depois mais 26 anos, nós vamos para o ano 483, que é o início do ministério de Cristo.
que é ao final das 62 semanas. Então, o início do ministério de Cristo foi no batismo dele no Rio Jordão por João Batista, onde ele foi batizado por João Batista e foi ungido pelo Espírito Santo. Ele iniciou o ministério dele e depois de 3 anos e meio foi crucificado, foi morto na cruz. Então, lá no capítulo 9, 27, diz assim: e ele, né, Cristo, fará aliança com muitos por 1 semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício. Como ele vai fazer cessar o sacrifício? Com o próprio sacrifício dele. A validade do sacrifício contínuo expira. Então ele faz cessar. Ok? Observe que o único versículo que fala cessar dos que citam o sacrifício contínuo é esse, que vai cessar. Porque cessar só pode fazer aquele de direito, aquele que tem autoridade para cessar. Cessar é algo que você tem que ter autoridade para cessar. Os outros falam, tiraram o sacrifício. Ou tirarão o sacrifício. O que significa tirar? Quando você tira algo de alguém, você está usurpando ou você está roubando. Então aí não é cessar. Então o único versículo que fala cessar é o 9:27 de Daniel. Porque ali é o próprio Cristo que realmente está morrendo na cruz e fazendo cessar a validade do sacrifício contínuo. Mas não está dizendo que ele vai fazer aliança com muitos por 1 semana? Mas ele morre na metade da semana. Só que ele deixou quem? O Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo. Ele continua a obra por mais 3 anos e meio com o povo judeu. Porque a profecia das 70 semanas diz respeito ao povo judeu. Então havia mais 3 anos e meio em que o Espírito Santo ia trabalhar se utilizando dos discípulos, obviamente, né? Porque Cristo treinou os discípulos para isso. Para mais 3 anos e meio eles fazerem essa aliança com o povo judeu. E depois de 3 anos e meio, o que aconteceu? Aconteceu que Estevão foi morto, apedrejado por Paulo. Certo. E 45 dias depois, Paulo, a caminho de Damasco, ele tem um encontro com Cristo. E ali ele se converte. E ali Deus dá início à expansão da palavra a todos os povos. Porque aí já havia se acabado a profecia das 70 semanas. Ou seja, Deus já não estava mais, não tinha mais compromisso nenhum com o povo judeu. Porque o compromisso dele se findou no final da profecia das 70 semanas, com a morte de Estevão. E depois, com a conversão de Paulo, que ele abrangeu depois o evangelho para todos os povos. Certo. Só que isso depois eu vou explicar em outro versículo direitinho, né, que corrobora com o que eu estou falando aqui, tá bom? Porque isso daqui é uma coisa que, modéstia à parte, eu interpreto dessa forma, tá bom? Então, assim, eu não sou dono da verdade, como eu já falei, tá? Eu estou apenas dando a minha interpretação. Eu estou querendo contribuir para que as pessoas, né, não fiquem fechadas numa interpretação que vai contra, inclusive, a vontade de Deus, é uma heresia. Acreditar que aqui tem o anticristo, né? Isso é uma heresia. Então, Marcos, a profecia de 70 semanas, ela se resume ao ministério de Cristo. Que Cristo veio fazer realmente o que ele fez, e não o anticristo, ou o terceiro templo, ou o que o anticristo vai fazer no terceiro templo. Né? Então, se a gente pode resumir essa profecia, é Cristo, apontando para Cristo, o que ele vai fazer, o que ele fez, né? O que ele veio fazer, né? E não qualquer outra coisa. Né? E agora eu queria também, porque eu não cheguei naquela parte que fala que eles acreditam que fala do anticristo. É importante, pode falar, porque é para esclarecer, entendeu? Sim. Então nós entendemos até aqui então como decorreu o ministério de Cristo. Agora eu vou entrar em 2 versículos aqui que explicam sobre o porquê que as pessoas interpretam aqui como sendo anticristo. Ó, eu vou ler o 26, tá bom? 9:26? 9:26. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Como eu já falei, o ministério de Cristo começou depois das 62 semanas. Que seria a 70ª semana, a última semana das 70.
Mas não para si mesmo, obviamente. Cristo ele veio para morrer por muitos, né? Por toda a humanidade. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quem é esse povo do príncipe que há de vir? É o povo judeu. Porque o príncipe que há de vir é o próprio Cristo. Como eu já falei, eu não posso colocar elemento novo na profecia. Eu tenho que trabalhar em cima dos elementos que o anjo me deu. Sim. E o príncipe que o anjo me deu foi o Messias, o príncipe. Então, qual é o povo do príncipe? É o povo judeu. Ah, mas foi o povo judeu que destruiu a cidade? Não, foi o povo romano. Mas por que eu estou entendendo aqui como povo judeu? Porque Jerusalém foi destruído no ano 70 por conta da rejeição do povo judeu ao seu príncipe. Sim. Então, no ano 70, eles sofreram o juízo. A culpa da destruição de Jerusalém foi o povo judeu. Porque se o povo judeu não tivesse rejeitado a Cristo e não tivesse cometido a abominação da desolação, como eu já falei, né? E prosseguisse com aquela abominação lá no templo, inclusive, que o templo ali não valia mais nada, porque o Espírito Santo não habitava mais ali, tá bom? Mas a prática do sacrifício contínuo era uma abominação. Porque depois contra Cristo, depois contra o sacrifício de Cristo. E esse sacrifício, Deus já não estava mais suportando ele sendo praticado. Então Deus permitiu a destruição de Jerusalém, do templo, entendeu? Como um castigo por eles terem rejeitado a Cristo e por eles terem continuado com essa prática abominável agora. Então, eles cometeram a abominação da desolação e eles foram punidos no ano 70, né? Então aqui o povo do príncipe que há de vir é o povo judeu, que teve culpa, porque, como eu já disse, o templo e Jerusalém foi destruído por culpa deles, pela rejeição deles aqui, pela abominação da desolação que eles cometeram e continuaram cometendo, né? Destruirá a cidade e o santuário. Olha, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. Aqui sim está falando do povo judeu, porque essa inundação são os exércitos, que foram milhares e milhares de soldados que foram lá para destruir Jerusalém. Foi como uma inundação mesmo. Então aqui está falando do povo judeu, do povo romano. E até ao fim haverá guerra. Por que até o fim haverá guerra? Por que o povo judeu até hoje sofre com perseguições, foram massacrados na Segunda Guerra Mundial, sempre foram perseguidos na história depois da morte de Cristo, da destruição de Jerusalém? Por quê? Porque eles estão debaixo de maldição do próprio Deus. Polêmica, hein? Polêmica. Até o fim haverá guerra. Até a volta de Cristo, eles vão sofrer. Sim. Eles vão sofrer porque eles estão debaixo de maldição. Estão determinadas as assolações, ou seja, Deus decretou assolações a esse povo. Esse povo vai ser assolado até o fim. Sabe por quê? Porque eles estão cometendo a abominação da desolação até hoje. E eles ensinam dessa forma, não só o povo dele, mas como toda a humanidade. Que o sacrifício contínuo é o que vale. Que Cristo não é nada. Que Cristo não foi nada. Jesus Cristo. Então eles rejeitam Cristo até hoje. E eles vão rejeitar Cristo até o fim. Até a volta de Cristo. Então esse povo está debaixo de maldição. E foi decretadas as assolações até o fim. Até o fim. Eu não estou dizendo que alguns do povo não podem se converter. Porque muitos judeus já se converteram. Muitos do povo judeu já reconheceram a Cristo como nosso Redentor. Eu não estou falando no povo como, assim, generalizando todo mundo, porque eu creio que muitos ainda vão se converter a Cristo. Mas a maioria do povo judeu não vai. E é o que está dizendo o texto aqui. 9:26. 9:26. Isso. Segunda parte aqui. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas, decretadas as assolações, ou seja, Deus decretou as assolações desse povo até o fim. Então não é à toa que esse povo sofre, e vai continuar sofrendo perseguição por muitos povos. Entendeu? Esse povo não teve paz desde a morte de Cristo, até hoje não tiveram paz. E não vão ter, porque está aqui, decretado as assolações contra eles.
E o 27, como eu já comentei, né, e vou comentar de novo. Ah, tá. E aonde que eles vêem o anticristo aqui? Nesse príncipe que há de vir, que é o próprio Cristo. Como que eles podem colocar um novo elemento na profecia, cara? Se o anjo mesmo decretou os 3 elementos da profecia, que é o que eu já terminei aqui, e o príncipe aqui é Cristo, porque o próprio anjo falou que o Messias, o príncipe. Eu não posso inventar nada aqui. Eu não posso falar aqui é o anticristo porque eu estou entendendo desse jeito. Não. Eu tenho que procurar entendimento em cima do que o anjo propôs, não do que eu estou propondo. Ok? Sim. E aqui eles também veem anticristo. Ó. E ele aqui eles dizem que é o anticristo, que firmará aliança. Essa aliança é esse acordo que eles falam, de 7 anos que vai haver. Que nem tem um intérprete famoso da profecia aí, não sei se eu posso citar o nome dele, que fala que a grande tribulação vai começar quando houver a assinatura do decreto. Então eles vão esperar até o fim do mundo e nunca vai haver essa assinatura. Porque, não existe isso, cara. Desculpa, eu até estar em tom de deboche aqui, mas infelizmente não existe. Isso é heresia. Sim. Porque aqui é Cristo. É o próprio Cristo. Que coisa, hein? Que entende? Coisa. Vou repetir a explicação que é para ficar bem frisado, pode ser? E ele, Cristo, firmará aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana para cessar o sacrifício. Quem faz cessar? Quem tem autoridade para isso. Quem tira, não. Quem tira é porque está tirando, está roubando, está usurpando. Não, quem cessa é aquele que pode. É aquele que tem autoridade. Cristo. Ele faz cessar o sacrifício com o seu próprio sacrifício. Faz cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Quem é o assolador? É o próprio Satanás. Como que ele veio? Ele já havia profanado os judeus, os sacerdotes, para que fizessem a vontade dele. Qual que era a vontade dele? Rejeitar a Cristo. Em primeiro lugar, já cometeram a abominação da desolação, porque rejeitaram a Cristo no coração dele. E para piorar, prosseguiram com o quê? Com o sacrifício contínuo, que agora é a abominação para Deus. Depõe contra o sacrifício de Cristo. Então foi assim que o assolador veio. Né? Ele influenciou os judeus e os sacerdotes para que cometessem essa abominação de rejeitar a Cristo e prosseguir com o sacrifício contínuo. E isso até a consumação. Ou seja, eles vão crer nisso. Ou seja, nessa abominação da desolação, eles vão continuar cometendo até a consumação. Quando vai ser a consumação? Quando Cristo retornar. Sim. Aí vai ser a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Quem é o assolador? É Satanás, como eu já falei. O que foi determinado sobre ele na crucificação de Cristo? Derrota. Ele está condenado. O tempo dele é curto. É como diz lá em Apocalipse, se eu não me engano, 12, né? Que ele está desesperado, porque o tempo dele é curto agora. Ele sabe que tem pouco tempo. Entendeu? Sim. Então é isso aí. Aí, tem outros versículos que falam sobre a abominação da desolação. Posso ler? Pode. Então vamos lá para Daniel 11:31. Em Daniel 11:31 diz assim: e braços serão colocados sobre ele. Ele quem? Cristo. Quem são esses braços? Todos aqueles que se levantaram contra Cristo. Né? Aqui está falando no âmbito geral, tanto os sacerdotes, como o povo judeu, como os romanos, né? Foram os que se levantaram contra Cristo. Então os braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza. Qual santuário e fortaleza está sendo profanado aqui? O corpo de Cristo. Porque ele foi açoitado, ele foi crucificado, torturado. Então profanaram o santuário. Tanto que ele falou, vocês destruirão esse santuário, e em 3 dias eu reconstruirei. Sim. Então ele já sabia que ia acontecer. Então eles profanaram o santuário e a fortaleza. Quem é a fortaleza? É Cristo. E tirarão o sacrifício contínuo. Olha aqui agora. Aqui fala tirar. Não fala cessar. Tirarão. O que significa? Usurparão o sacrifício contínuo. Ou seja, usufruirão do sacrifício contínuo de forma irregular. De forma profana. Contra a vontade de Deus.
contra o sacrifício de Cristo e o próprio Cristo. Por isso que fala tirarão. Tirarão porque eles usurparão, porque o sacrifício contínuo não é deles. O sacrifício contínuo pertence a Cristo, porque Ele é o sacrifício verdadeiro. Ele que instituiu o sacrifício contínuo até que Ele próprio viesse. E quando Ele morreu, tinha que cessar. Mas não cessaram. Eles roubaram, usurparam o sacrifício contínuo e prosseguiram de forma profana, irregular, cometendo a abominação da desolação no coração deles em primeiro lugar, e depois prosseguindo com o sacrifício contínuo, estabelecendo o quê? A abominação da desolação. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, como já disse Cristo, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Você percebe que a abominação da desolação começou nesse momento? Sim. Quando eles rejeitaram a Cristo e prosseguiram com o sacrifício contínuo, ali foi estabelecida a abominação da desolação. Agora, em Daniel 12, 11 e 12. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado. Quando que o sacrifício contínuo for tirado? Ou usurpado? No mesmo dia que Cristo morreu, né? No mesmo dia da crucificação de Cristo. Então aqui está determinando um tempo, para a contagem desse outro tempo, ó. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação da desolação, está deixando bem claro que nesse momento começou a abominação da desolação, haverá 1290 dias. 1290 dias é 3 anos e meio. São os últimos 3 anos e meio para findar a profecia das 70 semanas. Como que eu sei disso? Porque o tempo de contagem é o dia da crucificação de Cristo. Por que dia da crucificação de Cristo? Foi no dia da crucificação de Cristo que eles tiraram ou usurparam o sacrifício contínuo e estabeleceram a abominação da desolação. Esse dia é o dia inicial da contagem dos 1290 dias, que são os 3 anos e meio restantes da profecia das 70 semanas. Lembra que eu falei lá atrás que eu ia explicar o final da profecia? Que eu falei com as minhas palavras, né? Agora eu estou dando texto bíblico para poder corroborar com a minha palavra. Ok? Agora aqui, ó, no 12. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Ou seja, 1290 menos 1335 dá 45 dias. Lembra que eu falei que no final das 70 semanas Estevão foi morto por Paulo, apedrejado? E 45 dias depois Paulo se encontrou com Cristo a caminho de Damasco, quando ele se converteu? Sim. É esses 45 dias aqui. 1335 dias, 45 dias depois do final da profecia. Olha, Paulo se encontrou com Cristo a caminho de Damasco. Bem-aventurado. Por que bem-aventurado? Porque, obviamente, o evangelho foi estendido a toda a humanidade. Bem-aventurado significa abençoado, né? Sim, feliz. Feliz, porque naquele momento, né, Cristo instituiu Paulo para levar o evangelho a toda a humanidade. Então você entende por que eu falei que na morte de Estevão foi o fim da profecia, e aqui está falando dos anos finais da profecia, os 3 anos e meio, e depois de 45 dias, que é os 1335, a contar da morte de Cristo, porque aqui, né, foi o dia que o sacrifício contínuo foi tirado e posta a abominação da desolação, foi no dia da morte de Cristo. Conta-se 1335, que é 45 dias além dos 1290, que mostra ali a conversão de Paulo. Que interessante, né? Daniel já falando a história toda. Conta a história toda. Até de Paulo. Porque as pessoas não perceberam ainda isso aqui. Pô, pessoal, eu acho que merece um like aí, né? É ou não é, Ana Cláudia? Merece um like? Merece. Explicação maravilhosa, né? Cheia de fundamentos, cheia de textos bíblicos. Então, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, manda uma mensagem pro Marcão, olha, Marcão. Manda pergunta, ou qual que é a sua opinião, você concorda, você discorda, você pensa diferente, você pensa igual, ou você não pensa nada. Eu nem sabia desse negócio de 70 semanas. Deixa seu comentário, é importante, tá bom? Também compartilha esse vídeo. Quantas informações não foram obtidas através dessa explanação aqui maravilhosa do Marcos, né? E por último, não menos importante, ó, tô de olho, viu? Eu estou de olho. Se inscreve no nosso canal, tá bom? Se inscreve aí no André Cash,
né? Quero trazer o Marcos para trazer mais conteúdos. Pô, foi só o quê? 10%, Marcos? Tem bastante coisa, hein? Acho que foi 10%, não tem muita informação. Né? A gente nem entrou em Apocalipse, né? Nem falamos da besta, nem falamos do anticristo. Hoje tem tanta gente falando que é um, é o outro, é o Trump, é o Elon Musk, é o Putin, o anticristo. Gente, tá tudo na Bíblia, tá tudo lá em Apocalipse, né? E tem muitos outros textos. Então eu quero trazer o Marcos, vou deixar marcado aqui. Quero trazer você de novo, né? E a gente continuar esse assunto, a gente conversar sobre muitos outros temas. Então, poxa, não perca, viu? Então deixa o seu comentário, curte o vídeo, compartilha, se inscreve e tamo junto, viu? Espero que de alguma maneira você tenha sido abençoado por essa mensagem, por essa explicação, foi muito bom. Muito obrigado, Márcio, por tirar esse tempo aí, né, ser preparado para poder, né, explicar para mim, para a turma aí no vídeo. Pô, foi muito bom, viu? Muito obrigado, que Deus possa continuar abençoando você, sua família, né, e que você possa continuar se aprofundando na palavra de Deus, que eu tenho certeza que tem muito mais ainda, né? Quanto mais a gente estuda, né, muito mais informação a gente obtém, e isso é para nos abençoar, mas também abençoar outras vidas. Principalmente. Né? E esse vídeo é para isso, né? É para abençoar outras vidas. Então, se quiser deixar uma mensagem para a turma aí, fica à vontade. Aí você me pega. Bom, eu queria, né, repetir novamente que eu não sou dono da verdade, apenas sou um curioso e eu não me contento com as explicações que existem, porque eu acho que nós temos que estar em busca da verdade. E a verdade está na palavra. Se você só ficar ouvindo os outros, você nunca vai saber o que é verdade de fato, porque não é Cristo falando com você, é outras pessoas falando por intermédio, né, falando em nome de Cristo, né? E nós sabemos que nem sempre o que é dito é verdadeiro, né? Como eu citei várias heresias que eu acredito que são heresias realmente, porque é antibíblico, né? Então a mensagem que eu digo que eu tenho para vocês é essa: estejam em busca da verdade. E a verdade está na palavra, nas escrituras. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí por ter ficado até o fim desse vídeo. Deus abençoe você e até o próximo.